Salve galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Dan, seja muito bem-vindo ao nosso canal Dan Van Joga. Hoje a gente vai falar sobre o The Last of Us, que saiu o trailer oficialmente da Sony e a gente vai analisar junto com vocês, beleza? Mas antes a gente entrar no assunto, quem estiver chegando agora ao nosso canal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Caso você estiver gostando do nosso conteúdo, se inscreve aí e ative a notificação para vocês não perderem nenhum nosso vídeo. E também aproveita, deixa aquele like que ajuda demais o nosso canal também, e deixa nos comentários caso você tiver sugestão, qualquer coisa, deixa lá no comentário que isso ajuda também, e eu vou estar sempre respondendo todos vocês, beleza? E vamos lá, sem enrolação, bora lá. É isso, vamos conferir junto com vocês o The Last of Us Parte 1 para ver se a gente teve uma pouca diferença. Vamos lá? I'm coming. More than 2 years ago, when we were finishing Last of Us Part 2, and we were working on those flashbacks within that scene for the first game, we got excited with the idea of like, oh man, what if we made The Last of Us Part 1 to look as good, if not better, than what we have done with Last of Us Part 2, which we really pushed the boundaries of like what we could do from gameplay and a graphical standpoint, and felt like if we do that, we could actually come even closer to our original vision of what the first game would have been had we not been constrained by technology. The original creative vision of The Last of Us, I think in a lot of ways was larger than what the PlayStation 3 was capable of. The tech of the PS5, it's like an open box of tools and goodies that we can play from and draw from. The 4K, HDR, improved haptics, 60 frames, help us to reimagine The Last of Us. Ah, tem uma diferença aqui, ó. Ó, eu não sei se vocês repararam, a parte dessa planta aqui, ó, tá vendo? A gente tá vendo algumas diferenças. Agora vamos voltar um pouquinho aqui, ó. The Last of Us. Ah, aqui, ó, também tem mostrado a diferença um pouco. Essa é a versão PlayStation 5 que a gente tá vendo. Imagine The Last of Us. Viu? Mas no brilho, é isso que a gente tá vendo. Aqui, ó, a textura da parede, a planta, aqui, ó, essa parte dessa planta que vocês estão vendo, aqui, ó. Olha, essa é o PlayStation 4 Pro, tá? E olha a diferença que mostrou, ó, textura, as árvores, mais iluminada, as cores mais vivas que a gente tá vendo. It gave us opportunities to rebuild our character. Ah, ó, o personagem que também que a gente consegue observar. Essa é uma versão do PlayStation 4. At the highest fidelity. Agora a versão PlayStation 5. Eu tô vendo que teve uma diferença sim, galera. Not only are the... Aqui também a gente pode observar. Tá vendo, ó, a parte do capacete. Aqui a parede de ferro, barra, papel. Ó, o cabelo dela aqui, ó, tá vendo? Ó, essa parte aqui, ó. Characters more detailed. I mean, down to the... Olha a diferença que teve, grande evolução. Eu acredito que sim, galera. Veja a barba, ó, a roupa. A gente tá vendo muita diferença. The irises and the pupil depth. You know, you fall into the eyes of the characters. Aside from that, também. Facial animation is just way more believable, like all the nuances, all the little subtle reactions, glances, glares, right? You get all of it, almost closer to sort of the original performances. So no matter what, you stick to me like glue. Like glue. Like glue. Got it. Good. Good. We are able now to not only just have the highest fidelity characters in the cutscene, but also in gameplay. It's the same character, so now we can do these seamless transitions in and out. Every part of the game has benefited from seamless transitions and emotional scripting. Pretty good, huh? Aqui a gente pode ver a diferença um pouco. Aqui realmente tá parecendo o mesmo. Parece que não mudou nada. Pode ver, ó. Pra esse aqui que a gente tá vendo aqui, ó, praticamente tá o mesmo.
Our stories happen. Aqui também a gente consegue perceber. Uma coisa que a gente vê, a diferença desse jogo aqui, ó, a iluminação parece que tá mais clara, a outra já mais escura, que a gente tá vendo, mais sobrinho. Parece que, vamos dizer que tá praticamente ao mesmo. In gameplay, on a stick. She knew my mom. Aqui a gente pode ver, ó, o chão que a gente tá vendo aqui, ó, a outra mais limpa. Faz diferença assim um pouco, mas não tanto, né? All this stuff is designed to keep you constantly in this world. Riley, come here. Now you got this. Go. One of the things that the PlayStation 5 is really enabling is that we're able to have a density of physics objects in a scene that we could never do before. Like, this has always been the dream, is to have this number of bumpables, chippables, breakables, destructible objects in a scene. It just makes the world feel rich, makes it feel lived in. Materials can have the properties that you'd expect. The turret truck in Pittsburgh, when it's firing at you and it's just ripping apart the concrete and sending object. Aqui que ele tá falando, os objetos, parede, destruição mais viva, que a coisa que você atira na parede ali destrói, vai cair nos pedaços. É isso que ele tá querendo dizer. Flying left and right. Seeing things break, like there's fear, there's a real fear that it invokes. Olha lá. And it's giving us a much more dynamic range of gameplay to play with. Around him! Our AI tech has just increased incredibly. What we were building the basis off of was The Last of Us Part 2's AI. And it has sophisticated systems for things like the fundamental knowledge model of how these NPCs perceive and understand what the player is much more sophisticated. Now how the enemies are communicating with each other, how they're chasing you, how they're flanking you, how intense that fight feels. It's so much more rewarding coming out of it from the other side. Get out! One of the other big AI improvements is the buddies. The buddies technology that we developed for The Last of Us Part 2 has this very sophisticated understanding of like, okay, this is where the enemies can see their exposure. We not only have exposure, we have future exposure. So buddies can know, okay, that enemy is walking forward and they're about to round this corner. So in 3 seconds, that corner is going to be exposed. So I'd better move now to avoid this enemy seeing me. This really lets the buddies make very complex decisions and maintain that feeling of stealth much more believably. Another big enhancement to the gameplay is that we have this technology called motion matching. Motion matching is this technology that's basically using logic that tries to match the desired movement to a bucket of hundreds of animations. A mocapped actor has gone in and run this whole gauntlet of movements to get a really full set of all the different ways a person can move. And then it's basically every frame trying to find the best matching animation that fits the path of where the character is going to go. And this motion model just gives this really seamless sense of transition. Players' movement is just a lot cleaner. It's this really smooth, organic movement through the space. First, we just had to build that core experience. And then beyond that, we wanted to add several features that fans have been asking for. For example, we now have a permadeath mode. Along that, we've added a brand new speedrun mode, so players can time themselves. There's a whole community of gamers that just want to see how fast they can play through this game. Beyond that, we added a bunch more of unlockables. So there's all these different outfits for Ellie and Joel that people can unlock. A model viewer mode, so people can really appreciate the details. We added award-winning accessibility features. Every single accessibility option that we offer, that's a barrier removed for someone. As she surveys the apartment, her eyes wander to Joel. She steps past the couch. He wears the wristwatch Sarah gifted him, which now has a cracked face. To my knowledge, this is the first PlayStation game that has audio description built into the game, built into the cinematics. Now it's nighttime. Joel stirs in his sleep. And that's really the way we've tried to push the frontier of accessibility on this game. E aí, galera, o que vocês acharam? So much of the identity of The Last of Us is the Agora world. eu vou falar parte do cenário. Eu tô We gostando revamped bastante.
completely the art direction. You know, everything from these expansive. Aqui, ó, a gente pode ver, ó. Olha como a gente tá vendo as árvores que a gente percebe aqui, ó. Tem as árvores, o céu, tá? E aqui a parte das matas. Montanha, o cavalo, tudo. Olha Everything o próximo from que vai buscar. Viu a diferença dela? Aqui tá mais viva, realista, na verdade. A parte da montanha tá bem diferenciada. A gente percebe que teve evolução, né? Aqui, ó, a parte do matagal que a gente pode ver, ó, muita diferença. Faz muito. Vamos voltar um pouquinho pra vocês verem. Olha a diferença aqui que a gente vê, ó. Tá vendo, ó? Everything from Agora, olha pro these próximo expansive nível. vistas. Realmente teve diferença sim, mas não aquela tanto grande assim. Mas é pouca diferença, mas dá pra a gente ver que teve evolução. That not only are they beautiful, but you feel the environments. You feel the environments in a much more visceral way. The rooftops overlooking the Capitol building, for example, like just the breath of fresh air when you go up there and you just like, you feel that sort of release in tension. And then, you know, to juxtapose that down in the tunnels. Olha isso! A parte do que vocês passam do prédio gigante vai por baixo. A gente vê a diferença aqui, ó. Água, planta. Wilds, and you get that dank, flooded tunnel feel, that humidity, you can actually feel it. All these environments. Olha a diferença, essa parte aqui que vocês estão vendo. Ela tem mais clareado, sabe? Mais brilhoso. Are just completely reimagined. Olha o nível dessa diferença. Fez muita grande que a gente pode perceber, ó. Mais viva, tá vendo, ó? Now we got our engine on the PS5, those haptics, the 3D audio, the fast loading. It really creates a much more immersive, and because of that, much more emotional experience. One of the things I absolutely love with the 3D audio in The Last of Us Part 1 is being able to hear an enemy before they sneak up on you. Trying to do a stalker fight with the 3D audio is just so much fun. You're hearing them skitter around in a different room, and you're hearing them trying to get up behind you. Having that two-part reaction of like hearing, turning, seeing, reacting, it just really heightens that sense of just being grounded. You are in this character, you are in this world. Now, with the PlayStation 5, the amount of control. Olha isso, galera, que a gente vê, ó, essa parte aqui, ó. Olha a evolução do gráfico, ó. Tá vendo, ó? Tudo que fica aquele sensação que tá molhado, sujo. A gente pode ver que ela tá toda cobrida de neve, ó. Control that developers have over the DualSense. It's really, really cool. All the guns in the game have a variable amount of resistance on the triggers when you aim them. The way it works with the bow is that at the very beginning, when they're starting to draw the bow, there's a little bit of resistance. And then as the bow gets tauter and tauter, the amount of resistance is increasing. And then when you release the bow, you're also getting that resistance going out of the trigger. When you are aiming and firing the shotgun, you're going to get a haptic vibration on the shot, and then what I think is one of the ways that the DualSense really advances things is you're going to get a haptic vibration on the pump of the shotgun. And what's much more sophisticated about that on the DualSense is that in effect has a little like speaker in it, and it's playing an audio file that comes through in the vibrations, and those two beats is what you're going to feel on the controller. This looks like a good spot. This also ties in to the workbench animations. So if you're seeing Joel taking apart a gun, or screwing something in, or putting a new stock on a gun, that moment where he's like jamming that on, you're going to get that haptic feedback on that. We have, haptics all across the board, for all the moments you kind of expect, for clambering, jumping, landing, meleeing, getting meleeed, like all those kind of high intensity moments we have represented in the haptics. What I personally absolutely adore is the way we can enhance the really like quiet, subtle moments of gameplay. So it's like
when Joel goes in to pet the giraffe, getting that little light touch on the haptics as he's petting the giraffe. To me, that's the essence of The Last of Us. It's the high tension moments, it's the low tension moments, it's all of it feeling grounded. You're feeling immersed in this world. It's all about bringing you along with that story in as many ways as we can, and that's what the new technology on the PlayStation 5 is allowing. Was that everything you hoped for? Jury's still out. There's something special about that core experience of playing as Joel and Ellie on this journey. Then to take that experience and really honor it and keep the authenticity of it, but elevate it in every way possible, whether it's pipeline, whether it's art direction, whether it's a technology, everything that allows us to make that experience better. Not different, extremely better. That's why, to me, this is the definitive way to play The Last of Us. Já é, galera. O que vocês acharam? Galera, vamos conferir esse canal aqui. Eu vou deixar na descrição. Eu vou pegar umas partes muito interessantes que realmente teve a evolução dos gráficos. Vamos lá. Aqui, ó, a gente pode ver, ó, a diferença da evolução dos gráficos. A parte da girafa praticamente está igual, que é o remake. Aqui aqui a gente pode ver a mochila dela tá bem diferenciada, tá vendo? As árvores, mudou nada mesmo. Olha lá. Aqui a gente percebe, aqui ó, tá vendo ó, que a gente tá vendo ó, a parte dos prédios. Aqui é bem mais escuro, sabe? Aí, na outra, a gente vê mais vivo, mais, tipo, realista. A comparação dela. Tá buscando. Aqui a gente pode ver que mudou um pouco dessa parte da estrutura do prédio, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? Essa parte aqui, e aqui do lado não tem a estrutura dela. Então a gente pode ver que teve evolução sim, galera. A parte da igreja, aqui a gente pode ver, ó. E aqui também. A gente pode ver, ó, que teve uma estrutura bem elaborada e tudo. Ó, a evolução dele, ó. A parte do combate. Ó, aqui também, ó, a gente vê, ó. Você pode ver que aqui tá mais o brilho no sol, bem elaborado, bem mais capricho, na verdade. E aqui a gente pode ver que ele tá mais tom, mais escuro, entendeu? É isso, galera. Eu não vou estender muito aqui. Eu vou deixar na link de descrição. Veja lá o vídeo completo lá, beleza, galera? Agora, vamos falar essa série. Eu acabei já analisando junto com vocês o que eu achei, se vale a pena comprar. É o seguinte, olha, galera. Minha opinião sincera. Por esse preço, R$350, não vale a pena muito, porque é muito caro o jogo ser um remake, mas infelizmente eu não tenho condições de comprar um jogo de um lançamento tão caro assim. Mas assim, pra quem tiver condições, é fã de The Last of Us, galera, não pensa duas vezes e compra, que você vai gostar, bem provavelmente vocês vão gostar. Eu já tô querendo pegar essa ideia, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou ver o que eu posso fazer. Mas o jogo, realmente, eu gostei muito. Teve uma diferença, sim, galera, por partes. Alguns jogabilidade eu não passo opinião ainda, porque eu não joguei. A gente só vai saber no dia jogando gameplay. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu fiz análise pra vocês. É isso. Fico por aqui. Quem estiver chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E aproveita, ativa a notificação e se inscreve para vocês não perderem nenhum nosso vídeo. Eu estarei sempre publicando para vocês, trazendo as novidades do mundo dos games. Beleza, galera? Agradeço. Deixa os comentários lá, uma sugestão. O que vocês acharam desse vídeo? Comente lá. Eu vou estar sempre respondendo
para todos. E compartilha com seus amigos, a sua família, que isso ajuda demais o meu crescimento no canal, beleza? É isso. E não se esqueça de deixar o like, beleza? Já ia esquecer. Falou, até a próxima!